Pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Esperamos que todos estejam bem. Nós vamos iniciar agora a gravação dessa sessão. Pedimos autorização de todos e todas. Como nas nossas reuniões sempre nós temos pessoas que participam pela primeira vez, nós faremos uma breve apresentação do que é o SIG, né? Que SIG, como sigla, é Grupo Especial de Interesse. Ele é vinculado à rede LASAN e à RUT, que é a rede universitária de telemedicina, que conta com financiamento 100% público. O objetivo do SIG Dietética é de promover à distância a difusão e atualização dos conhecimentos técnicos científicos, com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para a soberania e segurança alimentar, por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. O SIG Dietética é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp e tem sua gestão compartilhada com o Comitê Executivo formado pelas professoras Angélica Maurício, da Universidade Federal do Paraná, por mim, Aline Rissato Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública, pela professora Beth Slater, também da Faculdade de Saúde Pública, a professora Caroline Capitani, da Unicamp, Lília Zago, da UERJ, Lúcia Guerra, da Universidade Federal do Mato Grosso, Isabelle Santana, da UERJ, Josiane Stellucci, da Unifesp, Samantha Mescoloto, da Unifesp, e a professora Semiramis Domene, também da Unifesp. Como orientações gerais, alguns informes importantes, tá, pessoal, para a gente melhorar a comunicação nessa sessão. Então, o primeiro ponto é que essa reunião está sendo gravada. Vocês podem observar aí no cantinho direito da tela de vocês. Para a gente evitar ruídos do ambiente, por favor, mantenham seus microfones no mudo, desligados, e ao final da apresentação a gente vai fazer uma rodada de comentários e perguntas, e nesse momento vocês podem usar o microfone ou o bate-papo, aí o chat que está no cantinho esquerdo da tela de vocês. Essa sessão dura 1h30 e a gente vai tentar reservar o tempo final depois da exposição da convidada, né, que é a Bruna hoje, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês e os comentários que desejarem. As inscrições podem ser feitas tanto pelo chat ou com a sinalização do emoji de mãozinha levantada, que vocês conseguem acionar clicando aí com o botão direito sobre o nome de vocês. E para vocês registrarem a presença de vocês nessa sessão, acessem o endereço da RUT, www.rut.rnp.br/presença, ok? Hoje o nosso webinário vai tratar da contribuição, né, da chamada pública e da agroecologia. Nós vamos tratar desse tema sob uma experiência realizada na Universidade de São Paulo. E para falar desse assunto tão importante, eu tenho o maior orgulho de apresentar aqui a Bruna Delgado Aride, que é graduada em nutrição pela Universidade de São Paulo desde 2022 e atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em nutrição e saúde pública da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, sob orientação da professora Beth Sabete, que também está aqui presente conosco. O doutorado dela se versa na temática de alimentação saudável e sustentável. Ela tem experiência na área de nutrição, com ênfase principalmente nos temas de agroecologia, plantas alimentícias não convencionais, guia alimentar para a população brasileira, preparações culinárias e alimentação hospitalar. O tema, então, da apresentação da Bruna é Chamada Pública e Agroecologia, a experiência na Universidade de São Paulo. Eu desejo um excelente webinário a todos e todas. Agradeço imensamente a Bruna pelo aceite do convite, pela sua participação e valiosa contribuição. Bruna, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, gente. Bom dia. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, só para confirmar, todos estão vendo a minha tela, né? Sim, perfeitamente. Bom, eu queria muito agradecer a professora Aline e todos do SIG Dietética pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Eu comecei no doutorado há 1 ano e pouquinho e já mergulhei de cabeça nessa temática, então estar aqui falando para vocês sobre essa temática, sobre a minha experiência, do que a gente está desenvolvendo na Universidade de São Paulo, é muito gratificante. Então, agradeço imensamente pelo convite. Como vocês podem ver, eu vou trazer um pouco da temática sobre chamada pública e agroecologia, uma experiência que a gente teve na Universidade de São Paulo. Mas é legal contextualizar para vocês que a chamada pública e a agroecologia vão muito além do que eu vou trazer nessa apresentação, tá? Pelo tempo, a gente fez
uma pincelada do que é cada coisa, né? Cada temática. E aí eu vou trazer para vocês muito da experiência que a gente vivenciou, para vocês entenderem o quanto isso está sendo aplicado na prática e quais são as barreiras, tá? Então, para começar, eu trouxe aqui minha apresentação, mas a Aline já comentou muito bem. Eu sou nutricionista, sou aluna de doutorado da Faculdade de Saúde Pública, da USP. Hoje eu trabalho em uma cozinha hospitalar, então eu tenho algumas experiências, principalmente voltadas para a área de unidade de alimentação e nutrição e para a área de pesquisa, né? Então, abordando essa temática sobre chamada pública, agroecologia, ensino. Então, é um pouco disso que eu vim falar para vocês. Bom, só para trazer aqui um pouco do que a gente vai trabalhar hoje. Então, nosso cronograma. Primeiro, eu vou dar uma contextualização das temáticas. Depois, a gente vai trabalhar sobre modalidade de compra, que entra especificamente a chamada pública. Então, como construir, o que é a chamada pública. A aplicabilidade, que foi exatamente o trabalho que a gente fez na Universidade de São Paulo e o discorrer disso, como foi o passo a passo. Os desafios enfrentados nesse processo, tanto pela gente, como equipe de pesquisa, quanto pelos nossos parceiros. E algumas considerações finais, e fiquem à vontade para fazer perguntas posteriormente. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar mesmo, ter esse bate-papo para construir novas ideias. Então, para começar, para contextualizar um pouco, eu trouxe algumas definições importantes para a gente ter ao longo dessa apresentação. Então, eu trouxe a definição do que é agricultura familiar, do que é alimentos orgânicos e o que é alimento agroecológico. Por que é importante a gente diferenciar isso? Porque muitas vezes a gente usa essas terminologias como sinônimos e elas não são necessariamente sinônimos. Então, é importante a gente ter o conceito muito bem estabelecido de cada uma delas para entender, porque isso vai repercutir no que eu falo de chamada pública, por exemplo. Se eu vou construir, se eu quero implementar uma chamada pública, eu preciso ter muito claro esses conceitos, porque senão existe um erro de interpretação, tá? Então, para começar, agricultura familiar. Então, o que é a agricultura familiar? É um meio de produção agrícola gerido por pessoas com vínculos de parentesco ou convivência, que utiliza predominantemente a força de trabalho da própria família nas atividades do estabelecimento. Alimentos orgânicos. São produtos obtidos por sistemas orgânicos de produção agropecuária ou oriundos de processos extravistas, sustentável e não prejudicial ao ecossistema local, tá? E o que é alimento agroecológico? Então, os alimentos agroecológicos são aqueles produzidos por sistemas agrícolas sustentáveis que integram princípios ecológicos, sociais, culturais, promovendo a biodiversidade, a justiça social e a soberania alimentar. E aí, a partir desses conceitos, vocês podem me perguntar, Bruna, para mim, alimento orgânico e agroecológico, a definição tem alguns termos diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. E aí é importante eu explicar para vocês o que diferencia um alimento orgânico do agroecológico. Então, de modo geral, os dois têm o mesmo princípio de produção. Então, é uma produção sustentável, que não prejudica o meio ambiente, que não usa nenhum agente químico ou agrotóxico, mas existe uma diferença muito sutil que muitas vezes determina o produtor a se denominar orgânico ou agroecológico. Quando eu falo que o produtor é orgânico, ele obrigatoriamente tem que ter o selo de orgânico. Então, quando o produtor é agroecológico, existe um selo agroecológico, mas não é obrigatório. Para o orgânico, isso é obrigatório. Quais são as limitações disso? Né? Hoje, no Brasil, para eu conquistar o selo orgânico, eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma estrutura de produção suficiente para entrar nas normas. E muitas vezes os produtores da zona rural não têm acesso nem à informação. Como é que eu vou conseguir que ele tenha o selo de orgânico? Então, eu trouxe essa diferenciação para a gente entender, começar, na verdade, a visualizar algumas barreiras no processo
porque isso é importante para a gente chegar num contexto de por que não está acontecendo, por exemplo, as chamadas públicas, a compra da agricultura familiar, tá? Então, tendo muito claro essa diferenciação do que é agricultura familiar, orgânica e agroecológico, eu trago aqui um pouco do contexto de alimentação saudável e sustentável. Por quê? Muitas vezes a gente trabalha muito o conceito de alimentação saudável. Baseados em alimentos in natura, minimamente processado, evitar alimentos ultraprocessados. Mas a gente não trabalha tanto a questão da alimentação sustentável, né? Então, o que seria essa alimentação sustentável? De modo geral, o que a gente pensa? O que a gente deve pensar? Em uma alimentação equilibrada, uma dieta equilibrada. Então, o que eu trouxe aqui de definição para vocês? Então, uma dieta equilibrada, uma dieta saudável e sustentável é aquela que elimina a fome, são seguras microbiologicamente, reduzem todas as formas de nutrição, promovem a saúde e são produzidas de forma sustentável, ou seja, satisfazem as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade do meio ambiente para gerar dietas de qualidade futuramente. Por que é legal esse conceito? Porque muitas vezes a gente fala, o que é basicamente a sustentabilidade? Eu usar, ter os recursos naturais para a geração atual sem comprometer a futura. Mas o que isso se traduz? Né? Então, o que é isso na prática? Como é que eu aplico isso num contexto prático? Então, aqui eu trouxe essa definição para a gente entender como uma alimentação consegue ser saudável e sustentável ao mesmo tempo, tá? Então, só reforçando, para ser uma alimentação saudável, ela tem que ser segura microbiologicamente. Não adianta eu dar um alimento contaminado para a minha população. Ela precisa garantir nutriente. Então, quando a gente fala as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira, priorizar alimento in natura e minimamente processado, evitar alimentos ultraprocessados, o que eu quero dizer com isso? Eu preciso ofertar para a minha população alimentos que tenham nutrientes bons, positivos, e evitar aquele nutriente vazio que a gente chama, que é os alimentos ultraprocessados têm só muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura, não traz o nutriente necessário para os indivíduos. Então, isso é uma alimentação saudável. Quando eu englobo o eixo de sustentabilidade, eu já não estou falando mais no alimento que está no meu prato. Eu estou falando de um sistema de produção. Então, como esse alimento é feito? Ele está respeitando o meio ambiente? Ele está respeitando as leis trabalhistas? Porque não adianta também eu ter um prato super lindo na minha frente e eu descobri que esse alimento veio, por exemplo, de um trabalho análogo à escravidão. Então, eu preciso entender o que vai muito além do meu prato que eu estou visualizando quando a gente entra com o eixo da sustentabilidade na alimentação. Aqui eu trouxe a correlação direta entre alimentação saudável e sustentável. Eu sei que a imagem não está 100%, mas aqui eu quero trazer um contexto para vocês. Então, quando eu falo em dietas sustentáveis, eu estou falando tanto do alimento que está no meu prato, quanto de vários outros fatores que envolvem a produção do meu alimento. Então, como vocês podem ver aqui, eu não tenho só um prato bonito com um monte de folhas. Eu tenho vários eixos aqui que contemplam o que é uma dieta sustentável. Então, por exemplo, eu tenho que considerar a cultura alimentar da minha população, as heranças alimentares que eu tenho, as habilidades culinárias. Então, não adianta eu falar sobre isso sem trabalhar habilidades culinárias, por exemplo. Eu tenho que falar de bem-estar e saúde, de biodiversidade, meio ambiente, clima, comércio justo, né? Então, qual é o nosso principal problema? Hoje, o comércio, ele não é justo. Existe uma competitividade que um acaba sobressaindo em cima do outro. E isso atrapalha o processo justo de venda, né? De comércio. Então, isso é uma barreira também para a gente alcançar essa dieta sustentável.
Eu preciso ter as necessidades nutricionais, que nem eu falei para vocês, segurança alimentar, acessibilidade. Isso é muito importante, pensando num contexto em que, no Brasil, a gente retoma o mapa da fome, as pessoas estão passando fome no nosso país. Como é que a gente fala sobre uma alimentação saudável e sustentável se as pessoas não têm acesso ao alimento? Eu não consigo garantir nenhum tipo de acesso, que dirá uma alimentação saudável e sustentável. Então, a gente tem que ter esse contexto muito claro quando a gente vai falar sobre alimentação, sobre agroecologia chamada pública, porque senão acaba sendo um descolamento da realidade, né? A gente fala sobre a técnica no meio científico, mas isso não se aplica à realidade. Então, a gente tem que ter as duas coisas muito claras para conseguir correlacionar. Eu preciso ter um cultivo amigável, alimentos locais, pensar na sazonalidade dos alimentos. Então, não é por exemplo, a manga, pode ser que eu não tenha manga todo o ano, ou da mesma qualidade o ano inteiro. Eu tenho que pensar na sazonalidade. Quando está frio, eu tenho um tipo de alimento, quando está mais quente, eu tenho um outro. Quando chove muito. Então, essas questões de clima influenciam diretamente sobre a produção dos meus alimentos. Vocês podem reparar nessa imagem que para cada círculo que eu tenho aqui, eu tenho uma ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é essa ODS, né? Que a gente tanto fala? São metas que o Estado, o mundo colocou, na verdade, até 2030, para a gente melhorar alguns pontos que a gente enfrenta na realidade. Então, por exemplo, hoje o Brasil passa fome. Então, uma das metas mundiais, não é especificamente do Brasil, mas mundiais, é acabar com a fome, né? A fome zero. Então, todos os países contemplam essas metas da ODS e vão trabalhar metas específicas de cada localidade, conforme a necessidade do local. Então, o Brasil precisa acabar com fome, o Brasil precisa melhorar a agricultura, então a gente cria metas em cima disso. E aí, qual é o nosso papel? Né? Pensando que eu tenho metas mundiais, aí o Estado consegue traduzir isso para metas internas, e aí pensar, nossa, eu sou só um indivíduo. Eu, Bruna, sou só uma pesquisadora, sou só uma nutricionista que estou num ambiente que sofre diversas influências. Será que eu vou ser tão importante assim nesse processo? E aí que entra essa apresentação para explicar um pouquinho do quanto a gente pode fazer diferença em um processo. Claro que a gente não vai resolver todos os problemas em uma única ação, em um único momento. Mas de pouco a pouco, a gente consegue desenvolver ações que façam um crescimento, que tenham um fortalecimento, e aí sim a gente consegue mudar a realidade, começando com o microambiente, depois expandindo para o macroambiente. Então, tendo um pouco esse cenário, essa contextualização do Brasil, do mundo, o que a gente está falando quando a gente fala em agroecologia, em produção de alimentos, a gente entra especificamente na modalidade de compra pública. O que a gente trouxe aqui especificamente a compra pública? Quando a gente fala de compra privada, né? Então, instituições privadas, a compra é relativamente muito mais simples. É como se fosse uma relação de comércio individual. Então, eu vou lá no mercado, por exemplo, eu quero comprar X coisa. Eu vou lá, dou o dinheiro, compro o que eu preciso e volto. Então, eu posso fazer isso como pessoa física, eu, Bruna, para minha casa, vou no mercado, compro e volto. Ou como pessoa jurídica numa empresa privada. Então, o que a empresa precisa? Precisa de 10 quilos de arroz. Ela vai lá no mercado, compra e volta. Só que quando a gente fala em chamada pública, em compra pública, a gente tem um universo gigantesco aqui dentro. Por quê? Eu não estou falando de um dinheiro que é meu. Eu estou falando de dinheiro que é meu, que é seu, que é do Estado. Então, se o Estado está comprando alguma coisa com o meu dinheiro, ele tem que ter uma metodologia, uma sistematização de compra
muito mais complexa, até para mostrar para mim que estou pagando imposto, olha, o que a gente está comprando. A gente não está gastando dinheiro com qualquer coisa, eu estou gastando dinheiro com X coisa, por quê? Porque aquela instituição precisa. Então, quando a gente fala de compra pública, a gente não fala de um processo simples, tá? Independentemente da modalidade ou ferramenta que eu estou utilizando para fazer a compra. Então, aqui eu trouxe 8 modalidades para trazer de exemplo, e eu destaquei 2, que é que a gente vai trabalhar com mais detalhes. Então, a primeira modalidade, eu tenho a licitação. Licitação é uma modalidade de compra. Para eu fazer licitação, eu posso usar algumas ferramentas. Então, eu posso usar a ferramenta de concorrência, convite, tomada de preço, concurso ou leilão, por exemplo, essas 5 primeiras. Então, eu tenho uma modalidade de compra que é a licitação e utilizo essas ferramentas. O que hoje as instituições públicas fazem? Elas usam como modalidade de compra a licitação, utilizando como ferramenta o pregão. Aquele pregão que a gente escuta com muita frequência. Hoje a gente vai entender um pouco do que é esse processo. Eu tenho a chamada pública, que é uma modalidade de compra, tá? E eu tenho, por exemplo, compras emergenciais. Vou falar um pouco da realidade da Universidade de São Paulo. A gente tem um laboratório, uma cozinha didática, coordenada pela professora Beth Sabete e a professora Aline, que tem aulas práticas. Deu uma emergência, preciso comprar um item, preciso comprar uma manteiga. Eu entro na compra emergencial. Então, eu vou lá direto no departamento financeiro e falo, olha, a aula é amanhã, eu preciso desse item. Eu entro na compra emergencial. Fora isso, o restante dos itens precisam ser planejados com calma, precisam ter quantidades muito bem estabelecidas, então entra nos processos nas outras modalidades de compra. Como eu destaquei aqui, a licitação via pregão e a chamada pública, esses 2 são as nossas metas de compreensão hoje nessa palestra e são meu instrumento de trabalho. Então, o que eu quero entender? Como é que eu passo de um sistema de licitação pregão para uma chamada pública, pensando que eu tenho algumas legislações que me permitem fazer isso, tá? Então, para a gente começar a entender o que é a licitação utilizando como ferramenta o pregão. Então, é uma modalidade destinada à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e lances sucessivos em sessão pública. Então, vamos traduzir isso aqui para a gente entender. Eu abro uma sessão, então, eu quero comprar descartáveis, por exemplo. Vou nem falar de alimento para a gente entender o processo um pouco antes. Eu quero comprar descartável, eu quero comprar um copo descartável. O que eu faço como empresa? Vamos supor que eu seja a Universidade de São Paulo. Eu vou abrir uma licitação na modalidade, usando a ferramenta como pregão. Vou abrir, todo mundo do Brasil que vende descartável pode concorrer, desde que ele tenha disponibilidade de entregar, por exemplo, na cidade de São Paulo. Mas o Brasil inteiro pode concorrer. Ele pode ser feito na modalidade online ou presencial, então até antes da pandemia, tudo era feito presencialmente. Então, as empresas tinham que se deslocar até São Paulo para participar da reunião, fazer as propostas. Hoje, o processo facilitou um pouco, principalmente com a pandemia, os processos não podiam parar, então criaram a modalidade eletrônica. Então, abrindo essa proposta, né, eu faço a divulgação. Então, eu faço a divulgação no Diário Oficial, todo mundo que tiver os descartáveis podem vender para mim. As empresas têm que estar cadastradas, então vejam um pouco da complexidade, tá? As empresas precisam estar cadastradas, com todos os impostos, toda a regulamentação da empresa precisa estar em dia, tudo precisa estar pago.
E eu tenho um critério de escolha. Então, se eu for comprar, o meu critério de escolha é simplesmente preço. Então, por exemplo, 10 empresas que vão me vender copo descartável. Qual tem o menor preço? X. É esse X que eu vou comprar. Não faz diferença se ela vem do norte do país, se ela está na minha região ou se ela está no sul do país. Ela vai ganhar porque ela tem o menor preço. Lembrando que no preço, né, tem que estar embutido o valor de transporte, então as empresas precisam calcular, mas vai ganhar de menor preço. O que é importante aqui? Que a gente entenda um pouco desse processo, porque existem várias barreiras no processo de licitação usando o pregão. Então, eu tenho que avaliar só o preço, eu tenho que ter, eu posso ter empresas do Brasil inteiro, às vezes eu não quero empresa do Brasil inteiro. Você, como comprador, você não tem esse poder de escolha. Então, isso acaba gerando alguns entraves burocráticos mesmo, que atrapalham um pouco o processo de compra. Então, isso dificulta um pouco. O processo é um processo bastante extenso, tá? Bastante cansativo, tanto para quem quer comprar quanto para quem quer vender. É um processo bem oneroso, tá? Tendo isso em vista, vamos para a chamada pública. Então, o que é a chamada pública? Né? Qual é o objetivo dela? Então, promover o desenvolvimento rural sustentável através da geração de renda no campo e a segurança alimentar e nutricional através do fornecimento de alimentos orgânicos, agroecológicos, de produção familiar e valorizando a cultura alimentar. Então, essa é a definição por que foi criada a chamada pública. Qual que é o processo da chamada pública? Então, eu quero comprar alimentos orgânicos, né? Então, eu quero comprar tomate orgânico. Quando a gente entra na chamada pública, eu já tenho algumas especificações como comprador. Eu não quero qualquer tomate. Eu quero tomate orgânico ou de base agroecológica. Então, o que eu preciso fazer para isso? Eu vou entrar nos produtores que eu conheço, por exemplo, e achar um preço de mercado base. Então, eu tenho o fornecedor A, B e C. Eu pego uma média entre eles e acho uma média de mercado para esse tomate orgânico. A chamada pública me autoriza a comprar alimentos até 30% mais caros do que os alimentos convencionais. Por que isso é importante? Porque para eu ter aquele comércio justo que a gente falou anteriormente, eu preciso que o meu alimento agroecológico, orgânico, tenha uma certa competitividade com o alimento convencional. Então, se eu for comparar, e de modo geral, vocês conseguem ver isso muito claro no mercado, se eu for comprar um tomate orgânico ou um tomate convencional, o que seria o convencional, né? Da monocultura, por exemplo, com químicos, né? Com o meio de produção que a gente tem predominantemente hoje, o tomate convencional acaba saindo muito mais barato do que o tomate orgânico. E isso é um dos principais argumentos utilizados pela população do porquê não compra orgânico. Ah, porque é mais caro. Sempre. Por que você não compra orgânico de base agroecológica? Ah, é muito mais caro. Por quê? Porque existe essa diferença de preço e eu preciso garantir um equilíbrio entre eles para eu conseguir fazer uma escolha. Então, a chamada pública possibilita isso. Até o alimento orgânico pode ser até 30% mais caro do que o alimento convencional. O que é feito pelas empresas que querem comprar? Então, os fornecedores se cadastram também, existe um processo de cadastramento. A empresa eu, como Universidade de São Paulo, quero comprar tomate orgânico, eu vou abrir o processo, todo mundo que vende tomate orgânico pode participar. Mas qual que vai ser o meu critério de escolha? Eu não vou escolher mais pelo preço, eu vou escolher por localidade. Então, eu não quero mais o cara que é mais barato, eu quero o fornecedor que é mais próximo de mim. Por quê? Quando eu penso num
comércio justo, numa alimentação orgânica, sustentável, eu tenho que considerar o gasto, por exemplo, de CO2 emitido no transporte do produtor até a minha casa, a minha empresa. Então, tudo isso está dentro de uma alimentação sustentável. Se eu compro um tomate de alguém que é lá do norte do país, ao invés do produtor que é aqui de Itu, eu gasto muito mais, eu emito muito mais gás carbônico para trazer o tomate do norte até São Paulo do que trazer de uma cidade, de um estado do lado até São Paulo. Então, isso é importante porque isso viabiliza com que eu tenha poder de escolhas e entenda o processo de produção de alimento, e não apenas vou lá, compro do mais barato, tá? Quais são as barreiras também da chamada pública? Eu preciso que o produtor seja cadastrado, eu preciso que o produtor consiga ofertar a quantidade que eu quero. Isso é um problema, porque nem sempre a produção sustentável ela é em volume, né? Eu tenho problemas, os produtores orgânicos de base agroecológica sofrem muito com a mudança climática. Então, falando de uma experiência que a gente vivenciou recentemente, eu queria chamar um produtor orgânico para a Faculdade de Saúde Pública para vender hortaliças. Aí eu liguei para ele e falei assim, Bruna, não tenho como vender, porque teve uma época que choveu muito, ele perdeu 100% da produção dele. Então, ele não tinha como vender. Por que ele perdeu? Porque ele está mais vulnerável a essas mudanças. Então, ele não tem uma estrutura de captação de água da chuva, que pode não afetar a produção. Ele não tem estrutura para fazer gotejamento, por exemplo. Então, a estrutura acaba sendo muito mais escassa e qualquer alteração no meio ambiente acaba influenciando diretamente o produtor e a produção dele. Então, isso é uma barreira bastante determinante. Sem contar que hoje, infelizmente, a gente vive num país onde as pessoas não sabem ler e escrever e o acesso para a zona rural é muito limitado. Então, imagina, se não chega nem informação para a zona rural, o acesso físico também é muito complicado. Então, existem algumas barreiras nesse processo de chamada pública, mas ele acaba sendo uma alternativa para a gente promover, como ele mesmo fala aqui, promover um desenvolvimento rural sustentável. Então, eu tenho que incentivar aquele agricultor agroecológico a continuar produzindo e vendendo para a gente. Porque, como a gente entendeu na contextualização, um alimento agroecológico, ele está dentro de uma alimentação saudável, uma alimentação justa, tá? Então, tendo um pouco esses dois conceitos de pregão e chamada pública, eu trouxe aqui algumas legislações que embasam a chamada pública até para viabilizar essa compra. Por quê? Quando a gente fez a pesquisa, o nosso grupo de pesquisa ECO, a gente acabou entrando em algumas barreiras do próprio processo. O que é comum as pessoas das instituições, né, o departamento de compras, financeiro, justificar? Eu não tenho legislação que me ajude com isso. Eu não tenho embasamento que me ajude com isso. E aí, aqui eu trouxe 3 legislações muito claras que elas vão incentivar as instituições a comprarem e tem uma base legal para isso. Então, tem essa lei 10.696, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, então é o PAA, que a gente chama, que promove o repasse de alimentos da agricultura familiar aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional, que seriam os indivíduos mais vulneráveis. O que o PAA faz? Ele, como legislação, como programa, ele incentiva a compra da agricultura familiar, então, ele garante um sustento, ele garante o fortalecimento de uma produção sustentável e destina esses alimentos para quem está numa situação de vulnerabilidade, né, de insegurança alimentar e nutricional. Eu tenho a lei 11.326,
que é algumas diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. Por quê? Hoje, a agricultura familiar não tem o mesmo investimento do Estado do que uma produção convencional. É muito mais lucrativo você investir numa produção convencional, onde são hectares e hectares de um mesmo produto, de um mesmo alimento, do que eu investir num agricultor familiar. Então, para isso, foi criada a Lei 11.326, justamente com algumas diretrizes para incentivar essa produção rural de agricultura familiar. E eu tenho a Lei 11.947, que é justamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o nosso caso modelo, né? É o que funciona. Então, hoje, o PNAE, que é responsável por toda a alimentação escolar, ele consegue, né, esse programa conseguiu garantir uma obrigatoriedade de 30% do valor repassado para aquisição de gêneros alimentícios ser da agricultura familiar. Então, o FNDE, ele repassa um dinheiro para alimentação escolar e, obrigatoriamente, 30% desse valor tem que ser comprado da agricultura familiar. Isso, essa obrigatoriedade acaba sendo um diferencial. Por quê? Quando a gente entra no programa de aquisição de alimentos, o PAA, nem sempre é obrigatório. Existem brechas na legislação que a instituição não é obrigada a comprar da agricultura familiar. Então, isso acaba sendo um processo muito mais cansativo, as empresas não estão acostumadas, ela deixa de lado. Enquanto o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE obriga essa compra. Então, acaba que incentiva, estimula as instituições a irem atrás deste processo. Se eu tenho que comprar, eu vou ter que comprar, eu vou achar uma maneira de comprar, tá? Então, essas legislações são importantes para vocês visualizarem que existem bases regulamentadas que podem ajudar no processo de compra de alimentos de base agroecológica ou alimentos orgânicos. Aqui eu vou falar um pouco da aplicabilidade, do como que a gente desenvolveu isso, tá? Então, no laboratório da Faculdade de Saúde Pública, que eu comentei com vocês, que a professora Betsy e a professora Aline são responsáveis, a gente tem aula prática dos alunos do curso de nutrição. Qual que era o nosso objetivo? A gente fala muito sobre alimentação saudável e sustentável na grade curricular de nutrição, mas pouco se aplicava na prática, pouco se traduzia isso na prática. Então, o que o nosso grupo de pesquisa fez, né, a gente estabeleceu que as compras de in natura e minimamente processados das aulas práticas teriam que vir da agricultura familiar, teriam que ser de alimentos agroecológicos ou orgânicos. Então, a gente fez esse processo de compra. Qual foi a primeira barreira? Departamento de Compra e Financeiro. A gente não sabe fazer isso, não consegue fazer isso, a USP nunca fez e não vai fazer. Então, a gente tem que sensibilizar, conversar um pouquinho. Olha, existe processo legal, a gente não está inventando da nossa cabeça, que é muito comum, o pesquisador fica inventando coisas e quer colocar na prática. Não, a gente está embasado cientificamente, então a gente foi sensibilizar um pouco. Desse processo, que eu já vou explicar as etapas com mais detalhe, o que a gente conseguiu de resultado? Já vou falar o resultado para vocês entenderem. No primeiro semestre de 2023, eu consegui com que 41% de todos os alimentos in natura e minimamente processados utilizados em sala de aula fossem de cooperativas agroecológicas. Eu consegui 41%. No segundo semestre, esse número caiu para 27%. O que aconteceu, né, do primeiro semestre para o segundo? Justamente teve uma mudança no processo de compras da Universidade de São Paulo. Então, antes, o que eu conseguia comprar, por exemplo, com dinheiro, no segundo semestre, eu fui obrigada a comprar com cheque. Uma coisa muito simples, né? Parece sutil essa mudança de dinheiro para cheque.
Mas hoje em dia as pessoas não usam cheque, o produtor rural não conhece o processo, então acaba limitando a minha compra de alimento agroecológico. Então, por isso, essa diferença no resultado. Mas, por um primeiro momento, o resultado foi bem positivo. Então, dá para comprar. Eu consigo estabelecer essa compra, eu só preciso de um pouco mais de estruturação no departamento de compras e financeiro para conseguir aumentar esses valores. Aqui eu coloquei algumas etapas, né, de como a gente fez esse processo. Então, a gente começou mapeando os fornecedores agroecológicos, identificando os que estão no nosso território. Por quê? Uma alimentação saudável e sustentável não adianta eu comprar do norte do país, eu preciso comprar da minha região. Então, eu precisei mapear. Depois de mapear, a gente fez uma reunião de sensibilização. Então, não adianta eu querer comprar do agricultor e o agricultor não saber me vender, não conseguir me vender. Então, a gente fez uma reunião de sensibilização com os agricultores. Olha, esse é o nosso cenário, a gente precisa desse volume de produção, vocês precisam entregar na Faculdade de Saúde Pública. Então, a gente fez um pouco dessa sensibilização, mostrando a importância desse processo para eles também. Depois, a gente elaborou o cardápio das aulas, pensando nos alimentos que a gente tinha disponível. O que é comum? A gente primeiro monta o cardápio, né, nas instituições, e eu, na minha unidade de alimentação e nutrição hospitalar, faço isso. Eu primeiro monto o cardápio, depois eu vou para o mercado ver o que tem disponível. Nesse modelo essa lógica me impossibilita, às vezes, que eu compre de agricultura familiar. O que eu tenho que fazer? A lógica inversa. Primeiro, eu tenho que saber o que o agricultor familiar tem disponível na produção dele, para depois eu elaborar meu cardápio em cima disso. Então, é difícil mudar um pouco essa lógica. A gente tentou construir isso nesse projeto piloto. E aí, por último, então, eu primeiro fiz todas essas etapas para depois conseguir efetivar a compra. Então, tá, fizemos tudo isso. Agora sim, eu quero comprar essas quantidades de comida, esse vai ser seu prazo de entrega e esse vai ser o modo de pagamento. E aí a gente conseguiu efetivar. O que a gente percebeu também nesse processo? Os produtores, nessa reunião de sensibilização, eles não tinham muito conhecimento. Então, eles estavam muito descolados do meio universitário ou de instituições públicas. Então, para isso, a gente pensou numa estratégia como equipe Eco de promover a Feira Agroecológica Eco. Por quê? Era uma maneira de eu aproximar o agricultor de instituições públicas, como a Universidade de São Paulo, para que ele entendesse um pouco também a lógica de compra. Não adianta eu sensibilizar todo o departamento de compra e o fornecedor não entender nada do processo. Então, a gente quis aproximar eles, então foi um recurso que a gente utilizou, a feira. E, além disso, eu queria que a pessoa física, então, por exemplo, eu, Bruna, como pessoa, quero comprar alimento orgânico agroecológico para minha casa, de um modo que seja não muito mais caro, porque se eu for no mercado eu pago 3 vezes mais, às vezes, no produto orgânico do que o convencional, e isso acaba me limitando a compra. Então, a gente promoveu essa feira pensando no comércio justo, que aproximasse os agricultores da realidade de instituições públicas e que aproximasse o comprador do agricultor. Porque hoje a gente vê muitos intermediários no meio, né? Então, o agricultor vende para o mercado vende para você. O mercado é um intermediário que muitas vezes pode atrapalhar o processo. Então, a gente queria aproximar as pontas, que é produtor e consumidor. Então, a gente desenvolveu a Feira Agroecológica, ela acontece mensalmente no campus da Faculdade de Saúde Pública e na cidade universitária. Então, a gente está expandindo justamente para criar essa conscientização, né, de uma alimentação saudável e sustentável. Este recurso foi importante para sair um pouco só do conceito em sala de aula e traduzir na prática o que é uma alimentação saudável e sustentável, que esse era o nosso maior desafio como equipe. Então, como é que a gente sai do ambiente
4 paredes de sala de aula e traduz isso numa ação, para que os alunos visualizem o que é uma alimentação saudável e sustentável. E aí a feira foi um dos nossos recursos. E aí, trazendo aqui, rapidamente, alguns desafios, né? O que a gente percebeu? O processo de chamada pública, ele é bastante complexo. Eu preciso de alguns recursos, como cadastramento de fornecedor, como volume de compra, que às vezes o fornecedor não está capacitado nesse momento, ou que ele quer se capacitar, mas ele não sabe como. Neste segundo cenário, de que o produtor quer se capacitar, mas não sabe como, nós, como equipe Eco, também pensamos em algumas estratégias, né? Então, a gente elaborou esse documentário, que é com a palavra o agricultor, por quê? Para eu entender como ajudar ele, eu preciso primeiro saber quais são os desafios que ele está enfrentando. Então, aqui eu coloquei esse QR Code, caso vocês queiram acessar o documentário completo. Mas aqui eu trouxe algumas frases que chamam bastante atenção, que os próprios produtores falaram durante a gravação desse documentário, que é uma barreira do porquê eles não conseguem vender para as instituições e porquê que as instituições não conseguem comprar também, pensando em uma alimentação saudável e sustentável. Então, uma das agricultoras falou assim, a gente não consegue entregar para o PNAE de Taubaté, porque o prefeito da cidade não compra nossos alimentos orgânicos. A prefeitura não valoriza a agricultura familiar orgânica. Outro produtor falou assim, eu tentei fazer o PRONAF, que é um incentivo, né? A agricultura é um programa de incentivo à agricultura familiar, mas eu não consegui. Eu entrei pobre e acabei mais pobre. Outro produtor falou, uma das dificuldades é o investimento governamental para o crescimento e fortalecimento e capacitação das entidades agrícolas. Então, não existe esse investimento, esse fortalecimento. E teve mais um agricultor que disse a seguinte frase, a política precisa pensar na agricultura orgânica, agroecológica e diminuir o custo, para que mais pessoas tenham acesso e consigam plantar. Por que eu trouxe essas frases? Porque às vezes a gente, como nutricionista ou pesquisador, coloca muito o nosso olhar frente ao problema. Ah, por que a gente não consegue? Porque pela literatura fala que existem tais e tais barreiras. Que, inclusive, é muito válido, é uma pesquisa que eu acabo orientando, um aluno de trabalho de conclusão de curso, o Gustavo, que ele está criando um manual de como facilitar esse processo. Então, o que a literatura fala de desafio, juntado o que o agricultor fala de desafio, vamos criar um manual para facilitar o processo. Mas com este documentário, a equipe queria ver só a visão do agricultor. O que o agricultor está falando? Então, ele muitas vezes quer participar, a gente tem que promover uma alimentação saudável e sustentável para a população, mas ele não está conseguindo atingir o que ele precisa, ou as instituições, ele não está conseguindo vender, ele não está conseguindo nem acessar uma maneira de conversa. Então, esse documentário foi importante para a gente visualizar e criar algumas estratégias para ter essa troca de informação entre instituições públicas que queiram, que têm interesse em fazer chamada pública, e os agricultores que teriam a disponibilidade, a possibilidade de participar de chamadas públicas. Então, basicamente, nós, como equipe, estamos aproximando as duas pontas, quem quer vender e quem quer comprar. Então, de modo geral, a gente pensa nessas questões e eu preciso ter muito claro a minha modalidade de compra que eu vou fazer, aonde eu estou inserido, se eu estou numa instituição pública, se eu estou numa instituição privada, para eu conseguir elaborar estratégias e quebrar essas barreiras que muitas vezes é colocada como limitadoras. Então, eu não vou usar a chamada pública porque eu não sei, não conheço esse processo. Bom, então, para conhecer, a gente vai ensinar vocês. Então, vamos elaborar manual do que tem que ter para participar de chamada pública. Então, qual documentação precisa acessar? Uma questão que muitas vezes também os agricultores comentam.
Bruna, eu não sei nem por onde começar. Eu quero participar, eu quero entregar para o PNAE, eu quero entregar para o PAA, que são os programas, mas eu não sei por onde começar. Então, qual que é a nossa ideia? Vamos ensinar por onde começar. Tem que começar de algum jeito, tem que regulamentar, tem que ter tudo certificado, tudo orientado. Então, essas são estratégias que, como pesquisador, como nutricionista, a gente tem que ter muito claro na nossa visão, tá? Então, aqui, só para trazer as considerações finais e também mostrar a importância dessa fala, dessa nossa troca nesse momento, que é justamente para criar o vínculo e ter espaços de conversa, de troca de informação. Então, a Universidade de São Paulo fez desse jeito, pautado na nossa realidade, mas a Unifesp pode fazer de um outro jeito, a Unicamp pode fazer de outro jeito, ou até outras instituições públicas, né? Então, como é que foi feito em cada realidade? O que a gente pode tirar de aprendizado com isso? Estimular os interesses para novos alimentos e novos sabores. Então, o que a gente pode comprar de novo? O que a gente pode aprender? O que a gente pode ensinar para os agricultores? Ter essa visão faz com que a roda gire. Então, eu quero que uma alimentação seja saudável e sustentável. Não adianta eu ficar ali no quadrado, licitação, pregão. Eu preciso fazer com que a roda gire. Então, vamos pensar em outras modalidades, vamos capacitar para essa modalidade. Valorizar a cultura, né? Então, se eu consigo fazer compras de base agroecológica, orgânica, eu estou valorizando a minha cultura alimentar. Então, eu estou garantindo alimentos adequados, que respeitem a cultura alimentar, que respeitem o modelo de produção. Então, eu estou incentivando que a pessoa que está na terra, o agricultor, permaneça da terra e não venha para a cidade, que é algo muito comum, né? Esse êxodo, então sai da terra porque não tem oportunidades lá e tenta alguma coisa na cidade. E aí, quem está na cidade também existe uma limitação de produção de alimentos, então eu preciso garantir que o produtor que está na terra queira permanecer na terra e queira também que as gerações futuras dele permaneçam na terra, tá? Para produzir os alimentos, para ter essa alimentação saudável e sustentável. E promover, né, propagar essa alimentação. Então, é um conceito que a gente trabalha muito na teoria, que é uma alimentação saudável e sustentável. As universidades falam muito, inclusive, uma das pesquisas que a gente está fazendo é justamente entender se essa temática de sustentabilidade está sendo abordada de modo adequado nas universidades, em sala de aula. Então, a gente precisa entender, começar também com os alunos, conscientizar os alunos dessas problemáticas, para quando eles chegarem no mercado de trabalho, a gente consiga ter um cenário diferente do que a gente encontra atualmente. Então, esses são alguns pontos importantes de serem abordados e de serem pensados, desde a construção do processo de compra, o modo de produção, até colocar o alimento no prato. Às vezes a gente vê só o alimento no prato e não faz ideia do que aquele alimento percorreu ou qual foi toda a logística. Então, essa visão precisa ampliar um pouco para a gente entender o cenário. Aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas que eu utilizei, principalmente as legislações, caso vocês tenham interesse. Eu deixo aqui meus contatos, a gente vai ter um momento de conversa agora, eu espero que a gente tenha essa troca de experiências, troca de informações, mas caso alguém tenha interesse, esses são os meus contatos, então meu telefone, meu e-mail, e eu aproveito para divulgar o Instagram dos nossos projetos, então o Projeto Agras, que é um projeto que é um eixo, na verdade, da ECO, que a gente desenvolveu pensando nessa parte de alimentação saudável e sustentável, e traduzir esses conceitos para a população. Então, a gente grava vídeos dos próprios agricultores falando o que é agroecologia, posta materiais sobre a temática para traduzir um pouco deste conhecimento e trazer mais palpável para a população de um modo geral. E eu deixo aqui também o Instagram da ECO, que é o nosso grupo de pesquisa, coordenado pela professora Betsy e pela professora Aline.
que a gente trabalha muito sobre alimentação em N aspectos, N fatores. Então, desde habilidade culinária, políticas públicas, alimentação saudável e sustentável, educação alimentar e nutricional, tudo que envolve esse processo de se alimentar, que parece simples, mas a gente sabe que não é, a gente trabalha na equipe. Então, deixo aqui meu obrigada. Estou à disposição para a gente trocar ideias, tirar dúvidas e conversar um pouquinho. Muito bom, Bruna. Parabéns pela apresentação e muito obrigada por toda a sua contribuição, né, pelas informações valiosas que você trouxe. O pessoal já está começando a digitar aqui, enquanto eles vão colocando aqui as suas perguntas. E agora, pessoal, podemos abrir os microfones, se for do interesse de vocês, ou colocar as mensagens diretamente no chat. Mas eu queria ressaltar um ponto super importante, Bruna, da sua fala. Primeiro, né, de agradecer por trazer aí todas essas modalidades de compra, de apresentar isso, porque a gente sabe que dentro do curso de nutrição, esse é um tema muito pouco explorado, né? Muitas vezes o aluno sai sem entender o que é um modelo de licitação, o que é uma chamada pública, né? O que é licitação por pregão, o que é uma compra emergencial, né? E qual é o primeiro passo que a gente dá enquanto nutricionistas para exercer cada uma dessas modalidades, né, e dessas ferramentas dentro das modalidades, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto super importante, né, e que já é um grande diferencial de a gente trazer aqui para o SIG Dietética. E uma outra questão, eu acho que é essa inversão na forma como a gente aprende a fazer compra, né? Porque o nutricionista, ele traz primeiro, né, essa elaboração do cardápio. Vamos pensar aqui no meu cardápio, às vezes a gente até pensa na sazonalidade, em diversos aspectos, mas não pensa naquilo que tem disponível por parte do produtor, aquilo que ele consegue produzir. Então, eu penso no prato colorido, eu penso na distribuição energética, eu penso na sazonalidade, né? E aí eu olho para o guia falando que a alimentação é mais do que ingestão de nutrientes, então já não dá para dissociar a alimentação saudável de sustentável, né? Se a gente for pensar, né, diante desse ponto de vista. Então, acho que é importante a gente reestruturar a forma como a gente pensa na elaboração de cardápio e de compra, que são coisas extremamente relacionadas, mas que hoje seguem uma lógica invertida, né? Então, primeiro a gente conversar com esse produtor. Quem é o produtor que a gente tem próximo da gente? O que ele consegue produzir, né, nessa época? Quais são as dificuldades que ele enfrenta, né? Qual é o volume de produção que ele tem? E aí, a partir disso, a gente pensar no cardápio, certamente a gente vai ter uma lógica muito mais sustentável dentro da nossa proposta de alimentação saudável e sustentável, né? Então, acho que isso é um ponto muito bacana, muito interessante que você traz. E aí, pensando nessa ótica, né, da experiência da Faculdade de Saúde Pública, a gente sabe que esse não foi um processo curto, não foi um processo simples. Você está aí no doutorado, né, no seu segundo ano de doutorado, mas a gente sabe que você não começou no doutorado a trabalhar com essa temática, né? Então, para a gente conseguir chegar em 41%, né, no primeiro semestre aí de compra proveniente de alimentos de agricultura familiar e de base agroecológica, não foi um passo de ontem para hoje, né? E a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né, Bruna? Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Porque exatamente a gente não tem um protocolo, um processo, né, que estruture esse fluxo de compra. E mesmo a gente apresentando essa legislação muitas vezes para o setor de compras, e isso a gente traz essa experiência dentro da Universidade de São Paulo, mas certamente ela pode acontecer em outras universidades, em outras instâncias, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos restaurantes universitários, muitos restaurantes universitários hoje são geridos por empresas terceirizadas, né? Então, essa modalidade de compra acaba não atingindo essa área, muitas vezes, né? E aí a gente tem a possibilidade de comprar via chamada pública, por exemplo, para as disciplinas, no nosso caso de PTCAM, procedimentos e técnicas culinárias aplicadas à nutrição. Mas o que a gente recebe muitas vezes de retorno como dificuldade é que, se a gente se pautar nessas leis, como a lei do PA, ela é justificada pela questão de garantir segurança alimentar e nutricional, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e que o alimento, nesse caso, ele é visto como um instrumento acadêmico, né? Um instrumento de aprendizagem e não de promoção de segurança alimentar e nutricional. Como que a gente lida com isso? Qual é a resposta que a gente pode dar? Eu estou colocando aqui a experiência que a gente teve na universidade para pensar no setor de compras das demais universidades públicas, né? Como é que a gente pode responder algo nesse sentido, né? Quando vem esse tipo de dificuldade para a gente, mediante a não existência, né, de protocolos
no setor de compras para a chamada pública. Perfeito, Aline. Acho que é muito importante a gente falar que não foi um processo fácil, pelo contrário, né? Foi um processo bastante demorado, com reuniões, conversas, rodas de conversa. Então, a gente fez um pouco esse processo de sensibilização há um tempo atrás. Então, eu entrei no doutorado, eu estou no segundo ano do doutorado. Mas um ano antes de eu começar o doutorado, eu já comecei esse processo de sensibilização. Então, de conversar com o agricultor, de fazer mapeamento. Então, é um processo que demora e, para ser efetivo, é necessário que seja aos poucos. Porque senão a gente bate muito de frente com os departamentos de compra, com a própria instituição, e isso acaba, ao invés de criar uma parceria, cria uma barreira ainda maior. Então, o processo precisa ser aos poucos. O que a gente enfrenta hoje de desafio com a Universidade de São Paulo, principalmente em relação ao departamento de compras, né? Eu tenho já os fornecedores capacitados, a gente comprovou já que o processo pode funcionar, mas o departamento de compra tem uma resistência muito grande com a modalidade de chamada pública. Então, existe muito argumento, eu nunca fiz e isso nunca foi uma questão, então não farei. E aí, para você sensibilizar, tirar o que ele conhece e muitas vezes trazer um conhecimento novo, demora. E ainda mais quando a gente fala em instituições públicas, né? Existe um modelo muito quadrado do processo que não é visto para além disso. Então, eu sempre brinco, se sai uma vírgula fora da casa, da tela azul, as pessoas não entendem como funciona. Então, eu preciso primeiro mostrar a efetividade, mostrar que o chamamento público, ele é uma modalidade que pode ser utilizada. O PAA foi criado para incentivar a agricultura familiar e destinar os alimentos para as pessoas de insegurança alimentar e nutricional, na sua essência, mas isso não limita que a chamada pública, que o PA seja utilizado só para isso. E é algo que a gente tem que conversar com as instituições, porque senão fica esse argumento, mas ninguém está passando fome na Universidade de São Paulo, então não precisa usar o PA. E aí gera uma barreira que não há necessidade. Então, a gente tem que criar um pouco desse conceito do que é o PAA, porque às vezes é uma terminologia que as pessoas não entendem corretamente ou colocam como verdade e acaba esquecendo o restante, o todo, né? Então, isso é um processo de conversa, de treinamento, e por isso também que a gente está criando um manual para facilitar, porque acho que uma das maiores dificuldades é que ninguém tem palpável a metodologia. Então, assim, quero começar. Comece por onde? Etapa 1, X, etapa 2, X. Não existe isso hoje em dia. Então, um dos nossos produtos de equipe, né, de pesquisa, também visa desenvolver este material. Se é essa barreira que a gente está enfrentando, a estratégia é criar um manual. Então, para cada barreira, a gente tem que dar um passo para trás, estabelecer a estratégia e conseguir trazer novas experiências, novas realidades para mudar um pouco desse cenário atual que é mais engessado, né? Perfeito, Bruna. E também de entender o que é garantir segurança alimentar e nutricional para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Porque quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional em situação de vulnerabilidade, a gente pode estar falando do próprio produtor, né? A gente sabe que as pessoas que vivem no campo hoje são aquelas que mais passam situação de insegurança ou estão entre os grupos que mais passam situação de insegurança alimentar e nutricional, né? Então, acho que é super importante esse comentário, né? A gente tem várias mensagens, Bruna, aqui no chat, né, te parabenizando. A Andressa coloca aqui, né, que agradece as informações e o relato valioso sobre a experiência da USP com agroecologia nas diferentes camadas, que eles estão se sentindo bastante motivados na Unicamp. Professora Semira, Miss Daniela, parabenizando você, Carol Capitani também pela excelente apresentação, Isabelle, né, a Lília Zago também falando aqui da sua experiência, né, agradecendo e falando que você colocou tudo isso de uma forma muito leve e didática, assim como a Márcia, a Josiane, todos parabenizando você. A gente tem uma pergunta da professora Semiramis e um comentário também
da Daniela, né, que eu acho que é importante de você responder, que ela coloca aqui um dos maiores desafios, né, falando principalmente da chamada pública, é a prestação de contas. Ela coloca aqui, né? Então, o processo de compras, que é o protocolo que você já colocou, né? Bem apresentou aqui, e essa prestação, principalmente por conta de emissão de nota fiscal, né? Nem sempre esse produtor tem essa possibilidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, e na sequência já abro a palavra para a professora Semiramis, para que ela possa fazer a sua pergunta. Perfeito. É um comentário bastante importante, porque existe também essa justificativa de prestação de contas, né? Então, e o processo para fazer nota fiscal, por mais que seja um processo relativamente simples, eu estou falando com o agricultor rural, né? Que às vezes não tem o acesso a as informações, ao conhecimento necessário para isso. Então, eu, como pesquisadora, fico muitas vezes indignada que seja uma barreira essas questões, sendo que a gente vive numa gestão num país muito desigual. Então, por isso que a gente fez essa sensibilização. Infelizmente, alguns critérios de compra para as instituições públicas não tem como mudar, porque existe todo o processo, né? Então, como eu falei para vocês, eu, como cidadã, quero saber para onde meu dinheiro foi gasto, né? Por mais que a gente às vezes fique indignado que não apareça, mas eu tenho esse direito de saber para onde meu dinheiro foi gasto. E para isso eu preciso da nota fiscal, então acaba sendo uma barreira para os agricultores, e aí por isso que a gente focou também em treinar esses agricultores. Então, olha, vai ter alguns processos que eu não vou ter como sair disso. Eu preciso de nota fiscal, eu preciso prestar conta, eu preciso que você tenha todos os registros. Então, também não adianta eu querer só mudar o setor de compras sem mudar também um pouco da visão do agricultor. Então, o que está faltando para a gente conseguir viabilizar isso para vocês? É acesso à informação, é acesso à rede, né, internet, o que está faltando? E aí surgem também muitas cooperativas que têm esse objetivo. Então, vem uma pessoa, centraliza as informações, olha, vamos participar do PNAE. O que precisa saber? Então, olha, precisa ter nota fiscal. Então, vamos regulamentar você como fornecedor, como agricultor, para emissão de nota fiscal e a gente conseguir vender. Então, tem parceiros, tem que ter, né, essa rede de parceria para conseguir também entrar no processo. Não é algo simples, mas às vezes também a gente não consegue só mudar a cabeça de um lado. A gente precisa mudar os dois entendimentos para conseguir viabilizar esse processo de compra. Perfeito. Eu aproveito para passar a palavra para a professora Semiramis, na sequência, a professora Betsy e Josiane. Perfeito. Ih, professora, eu não estou te ouvindo. Não, tá sem som. Sem som. Professora Semiramis. Ok, ela vai escrever. Vou seguir, então passo para a professora Betsy e na sequência para a Josiane. Bom dia a todos, Bruna, professora Aline e demais participantes. Me estão escutando? Tá. Sim, perfeitamente. Em primeiro lugar, agradecer a Sig Dietética por o convite e pela participação, e agradecer-te, Bruna, também pela magnífica apresentação. Fico muito orgulhosa como participante, como assistindo-te e também como orientadora. Saber que cada dia você cresce um pouquinho mais e teus potenciais começam a se desenvolver e a se expressar, sim? E eu queria fazer uma pequena contribuição, sim? Eu acompanho o teu trabalho
bom, acompanho você desde sala de aula, quando você era graduanda, e hoje já como doutoranda, assim. Mas assim que esse processo foi não somente demorado e complicado, a este processo se inclui uma barreira muito grande, que é a publicação, a vigência da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratações e compras que o Brasil utiliza para a compra pública e que vem a substituir a famosa 866 de 1993. Esta lei, a nova lei, está em vigência a partir de 2021, mas a Universidade de São Paulo incorpora esta lei pouco a pouco e a utiliza, sim, a partir de 2023 recém. Sim? Então, foi um processo de saída de uma forma para entrar em uma nova lei que traz algumas coisas semelhantes, mas muito mais coisas diferentes. E isso foi o reflexo que do primeiro semestre você pudo comprar 41% e no segundo semestre você consegue comprar só 21%. Então, que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Sim? E isso é reflexo da implementação da lei da 14.133 na cidade de São Paulo. Mas, além disso, eu queria também dizer que nos enfrentamos a um grande desafio, que é a terceirização das unidades de alimentação, tanto das universidades como das escolas públicas. Hoje, o município de São Paulo terceirizou toda a alimentação escolar. Então, representa para nós, profissionais e nutricionistas, um desafio grande, que essas empresas privadas terceirizadas se aproximem da agricultura familiar e de base agroecológica. Então, as nutricionistas que estão gerenciando essas unidades de alimentação terceirizadas, a gente tem que chegar a elas para dizer, olha, é possível compra pública, inclusive em uma empresa privada. E isso vai permitir todos os benefícios quanto à saúde, desenvolvimento local, regional e climático, sim, que permite a compra da agricultura familiar. Então, essas duas coisas são minhas contribuições, e novamente te felicito, Bruna, e felicito a professora Aline também pela palestra de hoje. Obrigada, Betsy. Josiane, a professora Semiramis acho que ainda está escrevendo, não sei se ela já terminou, mas eu vou passando para a Josiane e na sequência faço a leitura do comentário da professora Semiramis. Oi, bom dia a todos. Eu não sei, eu estou tentando habilitar a câmera, mas não está indo, mas tudo bem. Eu vou falar, agradeço, Bruna, aí pela exposição, fico muito feliz ouvir, né, essa temática. Como a Betsy, a gente fica muito ver, né, os alunos se empenhando, trabalhando, né, uma temática que é tão importante. A professora Semiramis está escrevendo aqui, mas ela também já tinha dito, né, antes de eu fazer as minhas colocações, ela mandou aqui também para mim, porque ela está sem conseguir falar, mas ela colocou aqui que nesse ambiente, né, que a gente está aqui conversando, tem muitos professores aqui de outras instituições, né, a gente destacar a importância na formação, né, e aí a gente tem essa discussão dessa temática na formação, e aí tanto a USP, Unifesp, outras instituições, né, ela vem, né, então a Unifesp, ela vem com módulos de sistemas alimentares, discutindo sobre agroecologia, falando sobre cardápios, né, a gente tem na USP também a formação não só para alunos da nutrição, porque acho que é importante a gente avançar, né? Essa barreira não ser só voltada, né, a um profissional específico, mas a gente tem, então, a ampliação dessa discussão numa temática interprofissional, interdisciplinar, e a gente faz isso com uma outra disciplina oferecida também aí na USP,
uma iniciativa do INCT Combate à Fome, que é a disciplina de Insegurança Alimentar e Sindemia Global, né? E onde a gente aborda também muitas das coisas que foram comentadas aqui. E aí eu aproveito, depois eu termino de ler, porque eu não consegui ler tudo que essa menina escreveu aqui, mas eu queria só conversar um pouquinho, Bruna, porque assim, eu estou num desafio muito parecido, né? Eu faço supervisão de estágio numa escola que é vinculada à Unifesp, onde anualmente todo o dinheiro do PNAE é devolvido. Adivinha por quê? Né? Porque, na verdade, não se consegue fazer a compra, né? Então, eu já estou há um ano, mais de um ano, que a gente está tentando, e é uma luta, imagino quanto foi a sua luta, porque a nossa luta ainda está sendo diária, com a dificuldade de conversar com o departamento de compras, porque a gente precisa dele, não tem como, né? A gente não consegue fazer a chamada pública se a gente não tem esse setor junto com a gente. E aí a gente está há um ano, né, tentando, essa experiência que você falou, a gente está falando de universidades que fazem compras públicas há décadas, né? E aí, quando você fala da chamada pública, ele fala, eu nunca fiz. Mas eu acredito que é isso, não é questão de nunca fazer, é um processo que talvez não onere tanto quanto outros processos, né? Mas a gente precisa fazer esse engajamento. Então, a gente confesso para você que a gente está, sim, nesse momento. A gente teve uma pessoa que inicialmente falou, não, vamos fazer, vamos. Aí ela, junto com a gente, foi tentar fazer, aí depois teve uma transferência de setor, aí voltamos à estaca zero, porque é exatamente isso. A gente tem que sensibilizar um setor inteiro e não só, às vezes, um funcionário. E eu imagino quanto deve ser difícil. Mas a minha pergunta vai a uma outra coisa que você falou, que é em relação ao mapeamento. Eu queria entender um pouquinho como que vocês fizeram isso, porque uma das dificuldades que a gente tem é exatamente isso, porque muitos dos produtores que a gente tem um contato, ele fala, o seu volume de compra, para mim, é muito pequeno, não compensa eu vir para poder entregar essa quantidade para você. E aí eu queria entender um pouquinho como que vocês fizeram esse mapeamento, né? E se vocês sofreram do mesmo problema, da dificuldade de que muitos fornecedores, né, muitos desses agricultores, eles não... o volume não era interessante, porque eu imagino que também não tem uma demanda alta e institucional de vocês. E aí eu queria um pouquinho sobre isso, se você puder explorar só um pouquinho mais. Claro, perfeito. Eu queria agradecer também um comentário da professora Betsy e da Josiane. Acho que tem alguns pontos, Josiane, que é importante de pensar. Quando a gente está no processo de sensibilização, a professora Betsy pontou muito bem a questão de mudança de legislação. Aí começa a mudança de legislação, a gente sofre um outro processo, aí até você, como pesquisador, entender a legislação nova, conseguir auxiliar, demora. E quando tem a transferência de equipe, né? Então, a gente se fortaleceu como equipe eco. Todos estão cientes do processo da chamada pública, de como sensibilizar as pessoas, e aí se tem a transferência, isso também acaba sendo 2 passos para trás ao invés de ir para frente. Então, existem algumas barreiras que, infelizmente, acontecem, né, que a gente tem que superar, mas o que foi muito importante para a gente foi justamente essa sensibilização, né, esse mapeamento. O que a gente fez para começar? A gente tinha já o contato de alguns fornecedores agroecológicos, que eu, como pessoa, a Verusca também tinha os contatos, que a gente comprava para nossa casa. Então, eu comprava, por exemplo, Instituto Terra Viva, a gente comprava, aí a gente tinha um contato. Foi por onde a gente começou. Então, olha, eu conheço da rede social, a Fruta Imperfeita, conheço esses projetos. A gente ligou, olha, a gente está com esse projeto, estamos fazendo, o que você acha? Você teria disponibilidade? Antes da gente efetivar a compra, a gente juntou todo mundo que a gente conhecia para fazer uma reunião. Porque era muito comum a gente ouvir isso também. O volume é muito baixo, eu não vou sair da minha região para trazer um tomate para você. Não compensa para mim, eu vou gastar mais de transporte do que vender o produto. Só que aí nessa reunião, o nosso foco não foi exatamente em como seria feita essa venda ou como ele ia fazer o processo, mas sim explicar a importância desse processo frente à Universidade de São Paulo.
Então, a gente focou muito na importância de ensinar os alunos sobre alimentação saudável e sustentável, dar esse espaço dentro da universidade para o agricultor também divulgar o trabalho, que foi através das feiras agroecológicas. Então, a gente fez algumas trocas importantes para que ele viabilizasse, assim, não, tudo bem, mesmo não sendo a minha maior fonte de lucro, vai valer a pena eu investir na Universidade de São Paulo, porque eu vou conhecer, eu vou conseguir divulgar, eu vou conseguir entrar de algum modo no espaço. Então, isso foi importante para eles. O que foi uma outra estratégia que a gente fez também? Era importante que a gente tivesse no mínimo de 2 a 3 fornecedores de um mesmo alimento. Porque senão, se um fala não, eu não tenho mais opção de escolha para fazer a compra. Então, de frutas, verduras e legumes, a gente tentou buscar 3 fornecedores. E a gente fez mapeamento com busca ativa, então, das pesquisadoras mesmo, irem na internet, vai no Sampa Mais Rural, pesquisa a zona, liga, olha, fulano, a gente está com esse projeto. E aí, conforme a gente foi ligando, começou também a vir o contato passivo. Então, um fornecedor acaba avisando o outro, porque participa de feiras juntos em outras regiões, então tem um contato, fala do projeto e eles vêm falar com a gente para ver se tem disponibilidade de entrar na Universidade de São Paulo, de vender. Então, esses 2 processos, tanto o ativo como o passivo, ajudaram muito a garantir esse alimento para as aulas práticas, apesar de ter essa barreira de volume, né? Então, eu tenho um problema quando o volume é muito grande. Por exemplo, se eu levo a compra da agricultura familiar para o hospital que eu trabalho, eles não conseguem vender porque o volume é muito grande, eles não têm a garantia de que vão conseguir produzir esse volume. E se o volume é muito pequeno, acaba não compensando. Então, outra estratégia que a gente fez, olha, o volume é pequeno. Que dia da semana você já viria para São Paulo para dar para outras pessoas? Que eles vendiam cesta, eles vendiam de forma direta. Então, aproveita esse dia que você for vir e a gente ajusta o cardápio, ajusta a questão de, por exemplo, aula, para facilitar o processo. Então, essa conversa de sensibilização foi importante para a gente visualizar esses lados. Então, o que eu conseguiria fazer para ajudar ele, o que ele também conseguiria fazer para ajudar e a gente conseguir efetivar a venda. Então, acho que são alguns dos recursos que vocês podem ir por esse caminho para conseguir também implementar o PNAE, a chamada pública, né? O próprio PAA como estratégias para compra. Perfeito, a Josiane está agradecendo aqui no chat, e aí para a gente finalizar aqui com o comentário da professora Semiramis, né? Acho que a Josiane já leu um pouquinho e comentou um pouquinho na fala dela, mas vou reforçar. Ela coloca aqui que, primeiro, ela agradece e que sobre a formação existem experiências que podem ser compartilhadas na USP, Unifesp, tem certeza que em outras universidades, e certamente acho que a gente pode compartilhar mais realmente desse assunto, né? Explorá-lo melhor. A Josiane já colocou o exemplo da disciplina aqui, que é ministrada em parceria também com o INCT. Nós temos também uma outra disciplina aqui da universidade, que é a disciplina de Agroecologia e Alimentação Sustentável em Ambientes Urbanos, que conta com a participação do professor Volney, da professora Aline, da professora Semiramis, de representantes do MST. Então, acho que são exemplos positivos aí de como a gente pode compartilhar um pouco dessa temática, né, explorar melhor essa temática. E aí, sobre a conexão com produtores, ela coloca que é importante aproveitar todas as oportunidades de diálogo com os gestores públicos que desenham as políticas para fazer chegar essas dificuldades, né, conseguir sanar essas questões. E aí ela, nesse sentido, coloca aqui a divulgação de um seminário da Estratégia Alimenta Cidades, que vai acontecer no dia 25, e ela mandou o link aqui acima para a gente, pessoal. Vou até deixar disponível aqui para vocês, vai ser no canal do YouTube às 15 horas. O tema é agricultura urbana, o CAF como instrumento de acesso às compras públicas, ciclo de debates da Coordenação Geral de Promoção da Alimentação Saudável, né, do MDS. Então, fica aqui para vocês já essa divulgação também. Mais uma vez, muitas pessoas agradecendo. Bruna, a professora Caroline Capitani, inclusive, coloca que vai fazer contato contigo, pois ficaram motivados aqui na Unicamp em implementar uma iniciativa como essa,
que é exemplar. Então, eu aproveito para agradecer todos os presentes, agradecer mais uma vez a Bruna, dou o momento final aqui de palavra para você, Bruna, antes da gente encerrar a nossa exposição de hoje. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito mesmo a oportunidade, o retorno de vocês frente à palestra. Eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato, para a gente trocar mais ideias, trocar experiências. Acho que é uma construção também dessas temáticas que ainda são muito novas, apesar de a gente discutir. Eu fico muito feliz. E na minha época de graduação, eu não tive tantas aulas sobre sustentabilidade, agroecologia, e aí eu vejo agora que isso está crescendo, que os professores também estão trazendo essas temáticas em outras áreas, isso é muito importante, então eu fico muito feliz com isso. E agradeço ao SIG Dietética e todos vocês pelo espaço, por compartilhar essa experiência que a gente, como equipe Eco, vivenciou, que foi um projeto piloto. A ideia é que a gente expanda também essa construção para mais e mais pessoas terem acesso a alimentos de qualidade, pensando no produtor, pensando na sustentabilidade. Então, é uma construção, é um caminho que a gente vai seguindo como nutricionistas e pesquisadoras ao longo aí desse processo. Então, mais uma vez, agradeço a professora Aline também por esse convite, e estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada mais uma vez, Bruna. A gente encerra agora a nossa transmissão, lembrando que essa gravação fica disponível no YouTube do SIG Dietética. Obrigada a todos e todas que acompanharam. Até nossa próxima. Tchau, tchau.